Gente, estamos aqui de volta, né? David Souza agora com a segunda parte de nomenclatura de química orgânica. Mas tem um detalhe, eu resolvi fazer diferente. Vamos trabalhar a nomenclatura das funções oxigenadas, depois as funções nitrogenadas. Aqui atrás de mim eu coloquei 4 principais funções oxigenadas. Claro que não são só elas, né? As mais conhecidas são em torno de 7 a 8. Então vamos trabalhar a nomenclatura dessas principais funções oxigenadas. Lembra um pouquinho da aula anterior, não lembra? A questão do prefixo e do sufixo, principalmente no sufixo, naquela questão do tipo de ligação? Pois é, aqui muda um pouquinho. Até adiantei um pouco esse assunto no nosso encontro anterior. Vamos a elas? Aqui, ó. Álcool. Né? Grupo funcional. Só lembrando, grupo funcional é aquele grupo de átomos que identifica a função orgânica. Tá aqui. O grupo funcional do álcool, a hidroxila, o grupo OH. Então, o que acontece? Se você tem aqui este grupo funcional, né, esse grupo estará sempre ligado a um carbono de ligação simples. Estou falando isso porque existem compostos orgânicos em que a hidroxila está ligada a um carbono de dupla ligação, um carbono insaturado. Quando isso acontece, não é álcool, já é uma outra função. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, a hidroxila, quando está ligada a um carbono de ligação simples, é considerado um álcool. Nisso, o sufixo já é outro, ol. Então, lembra daquela passada que nós tivemos, né? Se você tem lá ano, eno e ino, tira o o, né? E coloca an, en e en como infixo, né? E joga isso aqui no caso do álcool. Então, se eu tenho aqui, ó, a representação geral de um álcool, ROH. Esse R nada mais é do que a cadeia carbônica formada que está ligada à hidroxila. Então vamos supor que eu tenha nesse lugar aqui do R 2 carbonos. Vocês sabem o prefixo, né? Et. Aí você usa AN, né? Porque indica ligações simples e termina com o sufixo ol. Então você vai ter o etanol, mais conhecido comercialmente como álcool etílico. Não é verdade? Bom, basicamente sobre a função álcool nós temos isso aí. Passando para a outra função oxigenada, aldeído. Notem que aldeído e cetona possuem o mesmo grupo funcional, carbonila, né? A diferença está na posição dela. Vamos devagar. Com relação ao aldeído, seu grupo funcional, volta a falar, carbonila. Tá? Sufixo já passa a ser outro. Deixa de ser ol para ser al. Al de quê? De aldeído. O seu grupo funcional é representado dessa forma aqui, ó. Carbonila é essa belezinha aqui. Já está aqui o R. O R é a cadeia carbônica que está ligada ao grupo funcional. Então vamos supor, se eu tenho aqui, não vamos esticar muito a conversa. Se eu trocar esse R por um H, né, um hidrogênio, eu terei o quê? Um carbono. Tá, pô, bota lá, MET, M-E-T. AN, ligação simples. Al, a terminação do aldeído. Metanal, comercialmente conhecido como formol, né, que é usado muito pelo pessoal das funerárias para conservar cadáveres, não é verdade? Para embalsamamento de cadáveres. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o aldeído, né, com a terminação al. Se eu quiser esticar mais a cadeia, eu coloco a quantidade de carbonos que eu preciso e dou a nomenclatura correspondente. Quantidade de carbonos, infixo AN, na maioria dos casos, não esquecendo a terminação al. Eu passando para a próxima função, que é a cetona, que é, vamos dizer assim, a irmã a irmã não tão gêmea do aldeído, por causa do grupo funcional, carbonila. Notem que, olha ela aqui de novo, a carbonila ela vai estar no meio da cadeia. Notem que no aldeído a carbonila está na ponta, não é verdade? Quando chega na cetona, ela vem para o meio. Dá para pensar o que aí, galera? Se eu tenho duas funções com o mesmo grupo funcional, isso quer dizer o quê? Que eles têm a mesma fórmula molecular. Dá para imaginar uma coisinha, não dá? Essa coisinha que vocês devem estar pensando aí, vamos jogar mais lá para frente. Voltando para a nomenclatura, aí vem, ó, sufixo ona, correto? Beleza. Se eu tiver aqui, desse lado e desse, tá? Eu já tenho um átomo de carbono que é do grupo funcional. Agora, se eu tiver um carbono aqui e outro aqui, né, que eu tenho dois radicais, R e R'. Então vamos supor que eu tenha um carbono aqui e outro aqui. Forma quanto? 3 carbonos.
eu posso muito bem dar o nome para essa cadeia. 3 carbonos, a carbonila está no meio, então o nome fica propanona. Prop, 3 carbonos. Propanona, usado no comércio como acetona, removedor de esmaltes, né? Então o que acontece? Você usa prefixo, infixo AN, na maioria dos casos, e a terminação ona. Notem que aí nós já temos 3 sufixos. Ou, ao e ona. Bom, aí para chegar aqui no éter, você vai ter 2 tipos de sufixo. Por quê? O grupo funcional é alcoóx. Né? Notem que o oxigênio ele não está fora. A gente fala fora num sentido figurado, né? Porque no caso, ó, se você comparar carbonila com o grupo alcoóx, o oxigênio aqui ele não está entre 2 carbonos, ou seja, ele não funciona como heteroátomo. No éter já é diferente. O grupo funcional, que é o próprio átomo de oxigênio, ele já funciona como heteroátomo, ele fica entre 2 carbonos. Por isso que ele é chamado de alcoóx. Então o que acontece? Nisso você vai ter uma nomenclatura com 2 sufixos. Coro, mas ora, David, como? Simples. Você vai ter que olhar quem está ligado do lado direito da fórmula, da estrutura, e quem está ligado do outro lado, no lado esquerdo e no lado direito, perdão. Então você olha quem está aqui desse lado e vai olhar quem está do outro. Aquele grupo que for menor em tamanho, você dá um prefixo relacionado a esse grupamento menor. Vê bem, o que tiver ou desse lado ou desse, aquele que tiver menor quantidade de carbonos, você usa o prefixo indicando o menor grupo de carbonos, seguido desse termo, oxi. Ok? Aí, o outro grupo, né? Vamos supor que eu tenha achado esse aqui menorzinho e o outro maior. O maior, você pega o prefixo, coloca ele lá, o infixo AN, dependendo da situação, e coloca o tipo de ligação. Exemplo, vamos supor que aqui, nesse R, eu tenha um carbono. E aqui eu tenha 2 carbonos. Um grupo menor e um maior. Só avisando, nem sempre o grupamento menor vem desse lado. Tá? Pode vir do outro lado. Tem professor que pode enganar seus olhos. Então, muito cuidado na hora que você der a nomenclatura de um éter. Porque nem sempre o grupamento menor vem do lado esquerdo. Pode vir do lado direito. Então, seus olhos podem te enganar com isso. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenha um carbono aqui e 2 aqui. Aí você lembra do prefixo. Pô, um carbono médio, segundo, 2 carbonos et. Onde é que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer o esquema? Simples. Prefixo do menor. Coloque primeiro, vem oxi. Metoxi. Depois, o prefixo do radical maior, et. Aí eu completo com ano. Eu falei ano por quê? Pode acontecer que o radical pode vir com uma dupla ou uma tripla. E nisso você pode usar ano, eno ou ino. Aí vem normal, igual no nosso encontro anterior. Nesse caso, aí você pode usar ano, eno ou ino. Agora, vamos supor que aqui, geralmente os radicais de cadeia fechada vêm maiores do que os outros. Não é verdade? Então, vamos supor que eu tenha aqui um grupamento menor de 2 ou 3 carbonos e aqui um grupamento maior de cadeia fechada. Né? 4, 5. Aí você coloca como se fosse a nomenclatura de um ciclano convencional. Tá? Um exemplozinho. Se eu tivesse 2 carbonos aqui e aqui uma cadeia fechada com 3, né? Detalhezinho básico, eu coloco aqui et, então etoxi, e aqui na frente, cadeia fechada com 3 carbonos, ciclopropano. Porque existem certos éteres em que parte de suas cadeias se apresenta sob forma cíclica, forma fechada. Na maioria dos casos, como se trabalha muito a questão da nomenclatura, você usa cadeias abertas. Então, basicamente, se trata dessa forma. Só fechando. Álcool, sufixo ol, cadeia saturada ligada à hidroxila. Aldeído, cetona. Notem que aqui, ó, os 2 grupos funcionais são iguais. A diferença é justamente a posição dos grupos funcionais, né, da carbonila. Na ponta é aldeído, no meio cetona. Você vai chegar à conclusão de que os 2 possuem a mesma fórmula molecular. E o éter, que usa 2 tipos de sufixo. O sufixo do grupamento alcoxi. O segundo sufixo é relacionado ao tipo de ligação. Ano, eno e ino. Combinado? Gente, por hoje ficamos por aqui nessas 4
funções oxigenadas. Na próxima, a gente vai trabalhar a questão dos ésteres, ácidos carboxílicos e fenóis. E numa outra ocasião, aminas e amidas, que são as principais funções nitrogenadas. Gente, qualquer dúvida sobre esse assunto e outros assuntos a serem discutidos aqui, mandem para a gente pelo e-mail que você vai ver aqui na telinha, aqui embaixo. Qualquer comentário, faça lá embaixo também o seu comentáriozinho, tá? E eu quero encerrar com um pouquinho da palavra de Deus na sua vida, certo? Eu estava aqui olhando o livro, se você tiver uma Bíblia do seu lado, pegue o livro de Provérbios e abra no capítulo 4, versículo 23. Aqui, diz o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que isso quer dizer? O que Deus está falando para a gente? Muito simples e rápido. Aquilo que você guardar de bom em seus pensamentos, seus desejos e tudo aquilo que há de melhor no seu coração, vai trazer coisa boa para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso, gente, até o nosso próximo encontro. Fiquem na santa paz de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Amém? Até logo. Valeu. Tchau.